Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Nós vamos fazer uma viagem pelo Brasil e acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, vamos até Aracaju para conhecer o TRT de Sergipe, considerado um dos menores do país. Esse tribunal investe em tecnologia e é um dos pioneiros na implantação do planejamento estratégico da Justiça do Trabalho. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da gerente do spa e da esteticista são respondidas por um magistrado de Belo Horizonte. E ainda, fiscalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho garante o bom andamento de obras nos tribunais regionais do trabalho de todo o país. Também direto de Valparaíso de Goiás, vamos mostrar como são feitas as auditorias que garantem eficiência aos projetos. E no quadro Jornada Extra, a história de um servidor do TRT da 10ª região que mora em Brasília e que se tornou atleta depois dos 50 anos. Tudo isso e muito mais agora. O nosso Jornada já começou. Há 23 anos foi instalado o Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe. Considerado um dos menores do país, o TRT da 20ª região é bastante moderno. Isso porque, desde 2012, o processo judicial eletrônico está implantado em 100% das unidades judiciárias. Além disso, o TRT é pioneiro no uso do planejamento estratégico. E para conhecer um pouco mais sobre esse tribunal, a repórter Luana Carvalho foi até Aracaju. Veja na reportagem. Em 1941, ano em que é instalada em Aracaju a primeira Junta de Conciliação e Julgamento do Estado de Sergipe. O juiz José Dantas do Prado foi nomeado para assumir o cargo de presidente da junta e foi a partir de 1958 que mais 2 juntas de conciliação foram criadas. Todas elas eram vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Somente no dia 10 de setembro de 1991 foi sancionada pelo então vice-presidente da República Itamar Franco a Lei 8.233, que criou o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, com sede em Aracaju e jurisdição em todo o estado de Sergipe. E eu convido você a conhecer a história desse tribunal. Vamos lá! A independência da Justiça do Trabalho no Estado, concretizada em dezembro de 1992, trouxe muita expectativa. Talvez essa seja a mudança mais importante e característica a ressaltar, que é a proximidade da administração da justiça daquele que precisa dos seus serviços. Porque, veja, quando nós temos órgãos centralizados, eles permanecem distantes das realidades locais. E isso não é bom, porque as necessidades dos trabalhadores e, por que também não dizer, dos empresários do estado de Sergipe, não são as mesmas dos seus congêneres do Rio Grande do Sul, do Tocantins, da Bahia, de Brasília. Cada realidade, com sua atividade econômica e suas necessidades, demandam um tipo de serviço específico. E eu penso que essa é a principal característica da instalação do Tribunal Regional do Trabalho no estado de Sergipe. Desde que foi instalado, o tribunal vem ajustando a estrutura para acompanhar o desenvolvimento do estado. Atualmente conta com 9 varas do trabalho funcionando em Aracaju e 6 no interior, nos municípios de Lagarto, Estância, Itabaiana, Maruim, Propriá e Nossa Senhora da Glória. Ao todo, são 15 juízes titulares e 14 substitutos. Bonifácio, que atualmente faz parte da equipe da Vara de Nossa Senhora da Glória, chegou aqui no tribunal quando tudo começou e fez parte do processo de modernização da corte. Eu acompanhei toda essa fase porque desde o surgimento do nosso TRT, eu fui trabalhar no TRT como assessor de juiz. Seria hoje assessor desembargador. Como todo início, nada é fácil.
Então, as instalações não eram tão propícias e tão boas como são hoje, mas foi uma época excelente. Foi o embrião da nossa justiça aqui em Sergipe. O tribunal conta hoje com 8 desembargadores, sendo 6 homens e 2 mulheres. A corte conta com 2 turmas e tem também o tribunal pleno. Em 2014, o Tribunal Regional recebeu cerca de 2.500 processos e, a primeira instância, mais de 20 mil processos. Desde 2012, o PJE-JT, Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, está implantado em 100% do tribunal, tanto na primeira quanto na segunda instância. Quando o processo judicial eletrônico foi implantado aqui, o nosso tribunal, visando a facilitar o uso, chamou os advogados, chamou a OAB e fez um curso para eles. Isso facilitou sobremaneira a utilização dessa ferramenta que eu acho espetacular. Como ele disse, e vai cada dia melhorando. Considerado um dos menores tribunais regionais do trabalho, o TRT sergipano foi pioneiro no uso do planejamento estratégico. Nós estamos na vanguarda da instalação desse processo que eu chamaria de um processo democrático, porque o planejamento estratégico é isso. É uma instituição olhar para si mesmo, identificar quem ela é e projetar no futuro quem ela quer se tornar. O planejamento estratégico serve precisamente para isso, identificando seus méritos, suas virtudes, seus defeitos, suas falhas e suas carências. É percebendo quem nós somos que nós podemos traçar o perfil de quem nós pretendemos ser. A corte funciona com um número reduzido de servidores, um total de 412. Somando estagiários, terceirizados e comissionados, mais de 640 pessoas. Adolfo é chefe de infraestrutura de TI do tribunal. Ele também fez parte do início dessa história. Eu sinto orgulho de fazer parte da equipe, principalmente pelo tempo que tenho de casa, né? Então a gente tem muito orgulho de ver o quanto que evoluiu tecnologicamente, o quão profissional que a gente tem que trabalhar hoje em dia em relação ao início, né? Até porque no início a gente não tinha nem máquina de escrever eletrônica. E hoje a gente tem, tecnologicamente falando, não deixa a desejar nenhuma grande empresa de qualquer lugar do mundo, não só do país. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT Gaúcho reconheceu o vínculo de emprego entre o motorista de táxi e o locatário de uma placa de concessão para esse tipo de transporte, na cidade de Canoas. A Justiça considerou que não foram cumpridos requisitos estabelecidos pela lei que regula as concessões dos táxis, sendo, portanto, descaracterizado o regime de colaboração e de autonomia de trabalho do motorista. O autor da ação era, na prática, subordinado ao locatário, com salário e jornada pré-determinados. A 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá condenou o Hospital Santa Rosa pela terceirização dos serviços de fisioterapia, atividade ligada à área fim da unidade hospitalar. A Justiça do Trabalho entendeu que houve o descumprimento de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que prevê a necessidade de vinculação direta dos profissionais de saúde. A ação foi ajuizada por uma trabalhadora que obteve o reconhecimento de vínculo de emprego com o hospital e vai receber verbas trabalhistas. A empresa Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, vai indenizar uma vendedora de Curitiba, de quem exigia apresentação ao trabalho com calça, meia e sapatos pretos, sem nenhuma ajuda de custo. A empresa se limitava a fornecer camisa com logomarca da loja. A funcionária trabalhou na empresa de 2005 a 2013 e gastava cerca de R$ 500 por ano com uniforme. De acordo com a decisão do TRT do Paraná, a exigência da boa apresentação dos funcionários tinha claramente o objetivo de potencializar os resultados da empresa, que terá que devolver os gastos feitos pela vendedora. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da gerente do spa e da esteticista são respondidas por um juiz de Belo Horizonte. E ainda hoje você vai conhecer um servidor do TRT da 10ª Região que decidiu se tornar atleta depois dos 50. Nós voltamos em instantes.
Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão pela Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. Em reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, anunciou a instituição de reserva para negros de 20% das vagas nos concursos do TST e do CSJT. A reserva será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 3. O programa Trabalho Seguro ganhou a parceria de 3 sindicatos do setor portuário em Santa Catarina. As entidades formalizaram um convênio na 2ª Vara do Trabalho de Itajaí, no norte do estado. Com as novas adesões, já são 9 parcerias firmadas com entidades do setor de portos e 67 com empresas de outros setores. O programa Trabalho Seguro tem o objetivo de alertar patrões e empregados para a prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. A cidade de Cantá, no interior de Roraima, e outros 5 municípios vizinhos receberam a Justiça do Trabalho itinerante. Agora, as audiências relativas às ações iniciadas nessas cidades vão ser conduzidas pela equipe da 1ª Vara do Trabalho, de Boa Vista. As ações itinerantes da Justiça Trabalhista têm o objetivo de levar atendimento judicial a quem mora longe das capitais, em municípios onde ainda não há varas do trabalho. Seja patrão ou empregado, todo mundo se interessa pelos direitos trabalhistas. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer dúvidas da gerente do spa e da esteticista. Nosso convidado é um juiz do trabalho de Belo Horizonte. Acompanhe. Trabalhar somente 3 dias por semana no espaço da clínica pode ser considerado um vínculo empregatício? Trabalho em 3 dias por semana na clínica poderá ser considerado vínculo de emprego ou não. Não será vínculo de emprego se esse trabalho for prestado de forma autônoma. A pessoa estabelece como ela vai prestar o serviço, fixa os valores, o horário de atendimento que ela vai fazer. Ela não deve nenhuma sujeição, nenhuma subordinação à clínica onde ela está trabalhando. Então existe a autonomia, não tem vínculo de emprego. Já se for o caso contrário, em que a pessoa tem que consultar a clínica a respeito dos preços que irá cobrar, os clientes, os horários que irá atender, como que será feita essa prestação de serviços, basta o trabalho em um dia na semana que ocorrerá a relação de emprego com a obrigação de anotar a carteira. Se o meu estabelecimento funciona também aos finais de semana, é obrigatório o revezamento entre os profissionais? Sendo profissionais com vínculo de emprego, porque com relação ao autônomo não existe aplicação da CLT, e aí o autônomo trabalha o dia que ele pretenda, a hora que ele pretenda. Mas com relação aos empregados seletistas, existe uma lei que regulamenta a matéria, que nos estabelecimentos comerciais, eles podem funcionar nos finais de semana, nos domingos, desde que um domingo por mês a pessoa tenha esse dia como folga. E nos demais estabelecimentos, se não for comércio, como por exemplo a clínica de massagem, que não é comércio, é prestação de serviços, tecnicamente essa clínica não pode funcionar no domingo, porque o domingo é o dia previsto na legislação como repouso semanal remunerado. Chegou a hora de viajar no tempo até 1944. Nesse ano foi editada uma portaria que determinava o não seguimento das reclamações trabalhistas de interessados naturais dos países do eixo. A medida foi tomada em favor da segurança do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. 1944, ano em que os militares brasileiros somaram forças na luta contra os países do eixo, Itália, Alemanha e Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Após duras batalhas, os militares brasileiros conseguiram, ao lado de soldados aliados, importantes vitórias na tomada de cidades como Massa Rossa, Camaiore e Monte Prano, na Itália. Um dos principais motivos da participação do Brasil na guerra foi o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães e italianos. Depois disso, os estabelecimentos comerciais em território nacional, pertencentes aos estrangeiros que tinham relação com os países do eixo, foram atacados e destruídos pelos manifestantes brasileiros, o que acarretou uma série de demissões, não só de empregados estrangeiros, mas também de brasileiros. O problema foi parar na Justiça do Trabalho e alguns estabelecimentos foram condenados a indenizar os empregados.
Como medida em favor da segurança do Brasil, o presidente do Conselho Nacional do Trabalho, Silvestre Péricles de Góes, editou uma portaria que impedia o segmento das reclamações trabalhistas de estrangeiros naturais dos países do eixo e que não tivessem a carteira de identificação estipulada no decreto que regulamentava a entrada de estrangeiros no país. No próximo programa, 1945, ano em que o presidente Getúlio Vargas renunciou à presidência do Brasil, Vargas foi o responsável por várias conquistas trabalhistas, como a instituição do salário mínimo, a criação da Justiça do Trabalho e a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. No próximo bloco, saiba como são fiscalizadas as obras dos TRTs para a correta aplicação do dinheiro público. E no quadro Jornada Extra, a história de um servidor do TRT da 10ª Região que se tornou atleta depois dos 50 anos. Nós voltamos daqui a pouco. A página do TST no Facebook divulgou uma série de posts em homenagem ao Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio. Em destaque, a instituição do salário mínimo no Brasil, a criação da Justiça do Trabalho e a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Acesse facebook.com/TSTJus. Para a correta aplicação do dinheiro público, todas as obras feitas pelos Tribunais Regionais do Trabalho devem seguir padrões estabelecidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Os projetos passam por supervisão desde o planejamento, de forma a reduzir custos sem afetar a eficiência dos serviços. Nossa equipe foi até Valparaíso de Goiás acompanhar uma dessas auditorias. Na reportagem especial, você vai ver que a fiscalização do Conselho também abrange sistemas e contratos. A Coordenadoria de Controle e Auditoria é a unidade do CSJT responsável pela fiscalização de obras de varas e fóruns do trabalho e demais prédios dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A equipe da SECALD se reúne para traçar as diretrizes das atividades de inspeção. Os servidores fazem auditorias nos sistemas de gestão, de pessoal, de monitoramento de decisões do Conselho e de obras, nesse caso, com base na Resolução 70 do CSJT, de 24 de setembro de 2010, que dispõe, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, sobre o processo de planejamento, execução e monitoramento de obras, parâmetros e orientações para a contratação de obras e referenciais de áreas e diretrizes para a elaboração de projetos. Nós estabelecemos como medida de ação dessa auditoria ser proativo. Então, estabeleceu-se que na fase de planejamento das obras, antes da sua execução, né, a SECALD faz uma ação de controle, né, em que ela analisa os projetos e os mecanismos de planejamento da obra e, especialmente, o custo estimado para aquela obra. As obras feitas pelos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país devem seguir padrões estabelecidos pelo Conselho para manter a correta e regular aplicação do dinheiro público com economia, de forma a cumprir as políticas do CSJT. Esse é o dueto da atuação do CSJT e da SECALD, né? É fazer com que a gente proteja o investimento público, né? São todos, independente da fonte de recursos, é tudo recurso público. E ao estabelecer padrões de execução e especialmente de orçamento, a gente protege, né, o erário. E no segundo, a política estabelecida pelo próprio Conselho de atuar nas áreas finalísticas dos TRTs, ou seja, na prestação jurisdicional. Boas estruturas, no caso de obras, para que se tenha uma boa prestação jurisdicional. O parâmetro das construções é de R$ 1.200 por metro quadrado, em média. Embora os tribunais tenham autonomia na execução das obras, há supervisão do Conselho na fase de planejamento,
o que pode gerar uma economia importante. No ano passado, foram analisadas e inspecionadas 45 obras na Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus. A economia decorrente da redução de custos dos projetos passou de 28 milhões de reais. Em 2015, a previsão da coordenadoria é fazer 5 auditorias em loco, 3 ações coordenadas com o CNJ, a análise de 53 obras, além do monitoramento de outras 15 obras já autorizadas nos acórdãos do CSJT. Todas essas atividades englobam valores que chegam a R$500 milhão. Nós acompanhamos uma inspeção da equipe formada por 2 engenheiros, um arquiteto e o coordenador da Secalde, a primeira vara do trabalho de Valparaíso de Goiás, cidade perto de Brasília. A equipe do conselho gostou do que viu. A construção tem 831 metros quadrados, tem ambientes espaçosos para receber o público. Segue os critérios estabelecidos pelo CSJT. O prédio, erguido em um ano, custou cerca de R$1,5 milhão de reais, com uma boa surpresa. Essa obra teve em si uma supressão, não é? Pequena, de apenas 3 mil, mas ela foi alçada, foi executada a um preço menor do que fora alçada anteriormente. Então, esse em termos de Brasil, passados com a inflação em um ano, é espetacular até, né? A juíza Giovana Cunha de Faria diz que o atendimento à população nas novas instalações melhorou muito. Nós estamos bastante satisfeitos, viemos de uma instalação bastante precária e quando viemos para cá me surpreendi com o incremento da qualidade do trabalho da equipe. Satisfação dos advogados, elogios todos os dias. Em audiência, a audiência flui melhor porque o ambiente é mais amplo, mais arejado. Muda tudo. Estamos maravilhados com o quanto melhorou, quanto mudou. Todo mundo sabe que fazer atividade física faz bem para a saúde. Depois de uma certa idade, o hábito, então, passa a ser vital. Um servidor do TRT da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, percebeu, depois dos 50 anos, que poderia melhorar a qualidade de vida. Foi aí que ele começou a praticar triatlon, antes e depois do expediente. A dedicação ao esporte tem sido tão grande que ele já conquistou diversos campeonatos brasileiros e internacionais. Veja só. Meu nome é Wilbert Golden Batista, sou serventuário da Justiça, trabalho no TRT da 10ª região há 33 anos, sou triatleta, comecei no triatlo com 51 para 52 anos, hoje estou 56 anos e sou uma pessoa feliz de bem com a vida. Houve um dia que eu fiz meus exames periódicos e o médico falou assim, olha, ou você trata de fazer uma atividade, porque seu quadro não é muito grave, mas a tendência é de piorar, então você precisa fazer atividade. Eu comecei a procurar atividade que eu pudesse fazer. O primeiro esporte que eu entrei foi natação, porque justamente está pesado, não dá para correr, joelho, articulação, então natação você não tem impacto. Eu comecei a nadar, eu comecei a gostar, fazer competições de natação e depois eu fui perdendo peso, fiz uma reeducação alimentar, não é regime. Eu treino 3 horas por dia, 6h15, todos os dias começa o nosso treino de ciclismo. Então eu treino, e às vezes ciclismo e corrida, aí vou trabalhar no tribunal, no final do expediente eu nado, saio da natação às vezes 7h, 8 horas da noite, e aí eu vou variando. Aí um dia só corrida e natação, e 2 vezes na semana eu faço malho. Então eu treino 2 vezes por dia. E no final de semana, sábado, domingo a gente tem mais tempo, aí você faz aqueles treinos mais longos, né? Aí tem dia, depende da prova, faço 4 horas de pedal, 5 horas de pedal, que é assim, mais tranquilo, né? Você tem um tempo mais tranquilo. A gente acaba influenciando as pessoas. Eu influencio amigos, colegas de trabalho e influenciei minha família também. Minha filha, ela entrou no triatlo e hoje as provas de Brasília tem ganho quase todas, é vice-campeã brasileira, participou do Challenge, representou o Brasil também no Canadá, no Mundial. E ela começou por minha influência. Acho legal isso porque assim, nunca é tarde para começar. Tem gente com 30 anos tá sentindo velho, eu comecei depois de 50, né? Sou bicampeão brasileiro da minha categoria.
Então, isso é maravilhoso. Eu participo de muitas corridas de rua. Então, por categoria, eu tenho, acho que 90% das corridas eu tenho ganho. Já ganhei a maratona nos Estados Unidos em primeiro lugar, agora em dezembro. As provas de triatlo na categoria eu ganhei quase muitas. Ironman fiquei em segundo lugar. Campeonato Brasileiro fiquei 2 vezes em primeiro lugar, 2014, 2015. Enfim, corri uma prova de montanha na Califórnia, fiquei em primeiro lugar nos Estados Unidos. Então tem várias provas assim que natação, assim muitas provas de natação, já travessia de lago, prova em piscina, já tem muitos troféus, muita medalha já. Aqui eu tenho medalhas importantes, tipo Ironman, tipo a medalha de ouro das Olimpíadas em Maceió. Eu ganhei 4 medalhas de ouro e bati 4 recordes. Esse aqui é o 3º lugar do ano como um dos nadadores, melhor nadador de Brasília. Miami, tem de maratona. Essa aqui, agora, por exemplo, eu representei o Brasil no Canadá, no Mundial de Ironman, 2 da minha categoria no Brasil, eu e um cara de São Paulo fomos e representei lá. Essa aqui eu ganhei em primeiro lugar na Califórnia, uma corrida de montanha também. Essa aqui também eu ganhei agora no Campeonato Mundial, só que é pela CBTRI, né? Essa aqui eu ganhei agora em primeiro lugar em dezembro na maratona, 42 quilômetros em West Palm Beach, na Flórida. Enfim, tem medalhas aí de toda a natureza e a gente vai acumulando aí. Daqui 3 anos me aposento, mas até lá ainda tem essa rotina. Eu vou ao trabalho, às vezes eu volto em casa e vou para natação, porque a minha natação no final do dia. Ou, depende do horário, se eu preciso ficar até mais tarde no tribunal, eu levo o calção e do tribunal já vou para natação, né? Então, mas é gostoso, cada lugar você tem o seu ambiente de amigos, sabe? Assim, é muito gostoso, é uma terapia, é coisa boa para o corpo, para a mente. Bem, gente, é isso. Espero que tenham gostado da minha jornada extra. Eu sou o Wilbert Batista, trabalho aqui no TRT da 10ª Região, na ouvidoria. Foi um prazer, até a próxima. E a jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!